Olá, mulheres curadas, restauradas, transformadas e cheias do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre viver o propósito passando pelo processo. Eu particularmente acredito que quando estamos dentro de um propósito, é inevitável não ter conserto. É inevitável não passarmos por processo que vai nos moldar ou nos esticar para nos encaixar no propósito estabelecido por Deus para nossas vidas. Uma das coisas que mais aprendi através do Evangelho, através de histórias de vidas de pessoas e de tudo que vivi, é que Deus é tão sábio, tão cirúrgico e pontual, que ao nos direcionar a um objetivo, Ele nos introduz a um processo. Nesse momento eu sou prova viva disso. Eu estou vivendo propósito, mas passando por processos internos e externos. Estou ajustando algumas coisas em mim que a palavra de Deus nos traz à luz e nos direciona ao processo que muitas vezes pode ser difícil. Nenhum processo, queridas, é fácil. Porque se queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, vamos precisar passar por ajustes e ajustes dói, mas são esses ajustes que nos moldam e nos fortalecem para chegarmos ao nosso destino. E eu digo que o conserto é ligado ao processo e ambos faz parte do propósito. A única coisa que podemos fazer é nos submeter aos processos de Deus para a nossa vida. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Querido, esse propósito é tudo aquilo que se busca alcançar. Pode ser um objetivo, pode ser um alvo, pode ser um destino. E você precisa estar determinada, disposta a alcançar o seu propósito. E o seu propósito está ligado ao processo que vai te dar a estrutura necessária para você chegar e deixar o seu legado. É sobre forjar em você o que for preciso para sustentar aquilo que será alcançado, aquilo que será entregue em tuas mãos. E aqui eu estou falando de propósitos dentro do reino de Deus. A Bíblia diz que somos como vasos, dia após dia sendo moldadas. A Bíblia nos compara como árvore, dia após dia sendo podadas para dar frutos novos. Então é inevitável estarmos ligadas ao propósito que é estabelecer o reino de Deus na terra sem passarmos por processos. Esse é o objetivo de Deus, que através dos processos nós sejamos aperfeiçoadas para toda boa obra. Filipenses mesmo vai dizer, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até a volta, até o dia de Cristo Jesus. Então nós precisamos do processo para chegarmos ao nosso destino. Esse é um processo, não somos profundas, é o processo que nos dá profundidade, é através dele que somos transformadas, que somos moldadas. Deus tem um plano lindo para nossas vidas, mas as escolhas estão em nossas mãos e precisamos dos processos para aprender a escolher e escolher bem. Deus nos dá dicas de sua vontade, mas a escolha, querida, sempre será nossa. E o que nos leva a acertarmos nessa escolha é o processo, porque eu aprendi que sem o processo não estaríamos capacitadas para escolher. Não teríamos a maturidade necessária, o discernimento, a intimidade, a identidade. É o processo que nos prepara para as escolhas que precisamos fazer. Isso leva tempo e muita paciência consigo mesma. Olha, eu vou falar duas coisas que me aconteceram dentro desse processo que estou passando para vocês. A primeira coisa que me sobreveio foi a frustração das minhas expectativas. Quando você está dentro do propósito de alguém, que no meu caso é o de Jesus, não é você, querida, quem dá as coordenadas, não é você que está no controle. Então, logo, todas as suas expectativas que não estão em acordo com o propósito de Deus para a sua vida, irão ser frustradas. Então, você tem que entender que é aí
que já começa um processo de separação. O Espírito Santo que age em nós separa aquilo que é do nosso coração, que são as nossas vontades, os nossos desejos, e estabelece as vontades do reino do qual servimos, que é o reino de Jesus Cristo. Então essa foi a primeira peneira do qual eu passei nesse processo. E a segunda coisa que eu quero te falar, queridas, é que tenha muito cuidado com o que você pede para Deus. Um dia eu pedi as nações para Deus. E eis-me aqui, envia-me a mim, vem depois do transforma-me, do cura-me, do sara-me, do capacita-me. Então tenha muito cuidado com o que você pede para Deus. Mas o que eu não sabia é que Deus não dá, queridas, as nações e não alarga a tenda de quem não se submete aos seus processos. Processo, querida, fala de dúvidas, de incertezas, de medo, de solidão, de abandono e principalmente de dor. Dentro do processo vamos ter que lidar com ambientes desfavoráveis, com pessoas difíceis, com conflitos, com crises, mas tudo isso é necessário para te levar e te preparar ao teu propósito. Entenda uma coisa, seu processo será do tamanho do seu propósito. É só lembrar de José, é só lembrar de Abraão, é só lembrar de Moisés e tantos outros que passaram por processos para se alinhar dentro do propósito. Eu incentivo você hoje a abraçar o seu processo, porque serão esses momentos que te tornarão, que farão você apta a se tornar o que Deus chamou você para ser e fazer. A Bíblia é marcada, queridas, por homens e mulheres que abraçaram seus processos até que fosse chegado o tempo de assumir seu lugar na história que Deus orquestrou para a vida deles. Moisés viveu, queridas, 40 anos no palácio de Faraó. Ele parecia perdido em seu propósito, mas Deus o escolheu lá para o capacitar. Depois ele passou 40 anos no deserto sendo moldado por Deus para ser o que ele nasceu para ser, o libertador de Israel. Sabe o que eu entendo com isso, queridas? Que o processo é algo que envolve forma e tempo. Por que forma? Porque não se pode carregar a arca da presença de Deus de qualquer jeito. Existe a forma certa de carregar. Não se deveria bater na pedra quando a ordem era falar. Existe a forma certa de agir. E por que tempo? Porque não é para construir um templo quando isso deve ser feito pelo sucessor. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Não se precipite. Não procure a conveniência ou confortável. Adote a forma e o tempo que o Espírito lhe direcionar. Seja paciente em meio ao desenvolvimento. Não queira chegar ao objetivo desestruturada. Creia em Deus, confie na sua palavra e seja guiada pelo seu Espírito. Em determinadas dificuldades, vamos ter que aprender a entender somente o que Deus nos direciona. Nós estamos sendo tratadas, queridos, estamos morrendo para o nosso eu, triturando a nossa carne. José passou por anos de provas terríveis, ele foi vendido como escravo por seus irmãos, separado da sua família, ele foi sujeitado a uma grande vergonha e humilhação, mas ele não se entregou. Ele lutou até que se tornasse o mais alto funcionário na casa em que entrou como escravo. E quando parecia que as coisas estavam se acalmando, ele foi preso injustamente e por sua lealdade ao seu Senhor. E na prisão José lutou contra tudo e chegou a ser chefe dos presos. Somente depois de muitos anos é que veio a vitória de José. Ele foi promovido a governador e livrou todo o seu povo da fome. Mas eu não creio, queridos, que foi somente isso. Havia um novo homem dentro de José. Um homem amadurecido pelas provas, digno de governar, que reconhecia que todas as coisas estavam sob o controle de Deus, a ponto de dizer para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de todos. Quem dera cada um de nós pudesse ver essa soberania de Deus sobre as circunstâncias, como José viu. Essa visão não vem sem as provações.
São nelas que aprendemos a ver Deus numa dimensão mais profunda. Então aprenda a desfrutar na caminhada, atente ao desenvolvimento, alcance aquilo que pulsa dentro de você, se submetendo ao seu processo. Seu tempo de preparação levará você a um outro tempo. E os ensinamentos desse tempo, querida, serão incrivelmente necessários. Deus está pronto para te chamar, para chamar você e dizer: este é o teu tempo. Você lutou bravamente até aqui, eu não esqueci o que eu plantei dentro de você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu amo esse versículo. Que Deus continue a falar com você sobre propósito e processo. Não desista do seu processo. Ele vai te capacitar para, na hora certa, você viver plenamente o seu propósito e deixar o seu legado. Que Deus te abençoe, queridas.